Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Carreiras Não Lineares, um programa da Restart Me que promove e apoia os profissionais experientes no seu turnaround pessoal. Hoje a gente tem a honra de ter aqui presente o Cláudio e o Alexandre, que brevemente se apresentarão, para falar de uma outra carreira não linear, uma carreira relativamente recente, que começou aí há mais ou menos 20 anos, ela foi regulamentada e ela já tem hoje mais de 20 mil profissionais habilitados. E é uma profissão que não existia, né? Tal qual hoje muitas profissões estão deixando de existir e novas profissões vão aparecendo para que a gente possa se preparar e poder enfrentar novos e diferentes desafios na vida. Então, bem-vindos, Cláudio e Alexandre, e eu deixo com vocês a palavra. Muito bem-vindos e muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Fernando, né? Obrigado aí pelo convite, né? E espero aí ser útil nessa live. E eu estou com meu filho aqui também, que eu achei interessante trazê-lo, né? Já que a gente começa a falar um pouco da profissão e, ao mesmo tempo, o filho já vai pegando o caminho. E agora você, Alexandre, pode se apresentar também. Oi, bom dia. Meu nome é Alexandre Ferreira. Como disse aí o Cláudio, eu sou filho dele. Apesar, né, dele ter falado assim que a gente já vai tomando caminho, isso aí já tem um bom tempo, né? No mínimo aí uns 10 anos, desde 2011, 2012, que eu já estou no mercado financeiro e há uns 6, né, anos a gente está junto. Eu quero fazer uma rápida interrupção aqui para falar exatamente disso, né? De como as carreiras, eu quero que o Cláudio se apresente e conte um pouquinho aí da sua trajetória, né? E como que chegou nessa nova profissão e um desafio fazendo isso já junto com o filho, né? Com uma outra geração, né? Como a gente faz o cruzamento aí intergeracional também. Então é bem legal essa oportunidade de a gente conhecer um pouco dessa história e de como é que vocês trilham carreira juntos, né? Ok, vamos lá. Eu iniciei no mercado financeiro num período exatamente que foi, acredito que foi uma transição entre o lado, quer dizer, o mercado financeiro estava começando a investir em profissionais que faziam faculdades. O que eu estou querendo dizer? Que no passado, né, que eu conheci o mercado, ele era muito na prática, muito verbal, muito naquela pessoa que era muito desinibida, né? E eu não sei se vocês já assistiram aí aquele filme Lobo de Wall Street, não quer dizer que o mercado financeiro era esse, mas era um pouco parecido com os profissionais que às vezes não tinham certa formação. Então eu entrei nessa parte onde o mercado já estava investindo exatamente em estudantes, né, fazendo faculdade. Eu entrei exatamente nesse momento. Eu estava ainda fazendo administração de empresa e fui selecionado na época pelo Unibanco, que estava montando um departamento só de estudantes, onde a gente estudava bastante, eu não trabalhava, era um departamento de 5 profissionais e exatamente fazendo a parte teórica do mercado financeiro. Então, quer dizer, foi ali que começou a iniciar, foi ali que se iniciou, né, esse processo todo da parte teórica, da parte técnica do mercado financeiro. E outras instituições, logicamente, estavam investindo também. Fiquei um tempo, né, no Unibanco, aprendi bastante, né, de todas as áreas, câmbio, corretora, mercado de open, né, e foi exatamente onde eu entrei, foi na parte de open, que era títulos públicos, né, vamos dizer assim. E
A partir daí, minha carreira começou. Eu saí depois de um certo tempo, que veio o Plano Cruzado, e essa área, essa fase aí de 86, 87, depois veio o Plano Collor. Enfim, você sabe, a gente passou por um período aí bem conturbado por causa da hiperinflação. Isso tudo atrapalhava bastante quando você estava iniciando algo, daqui a pouco vinha um plano econômico para atrapalhar tudo, né? A gente não conseguia ter muita previsão. Lógico, né? Quando se fala de hiperinflação, ninguém consegue fazer muitas previsões, né? Que sempre era algo muito difícil. E, a partir dali, eu fui para Censo, saindo do Unibanco, eu fui para Censo Corretora de Valores, e lá eu comecei a ter o contato exatamente com alguns agentes autônomos, porque eu trabalhava na mesa, eu era o comprador de títulos de renda fixa, mas também fazia essa parte de atendimento a alguns agentes. E achava interessante, porque isso eu não vi no Unibanco. E alguns agentes, até muito bem, pessoas já de bastante idade, já tinha aquela carteira de clientes, ia lá e cotava alguns tipos de renda fixa, e eu fazia esse atendimento e achava interessante. Mas era um mercado totalmente assim, muito pequeno, né? Eu ficava interessado, mas achava que aquilo era algo irrelevante, vamos dizer assim. A partir daí, eu dei ideia de abrir. Eu sou aqui de Nova, eu estou morando, né, em Nova Friburgo. Vim para cá em 88 para abrir uma filial dessa corretora que eu participava, que era Censo Corretora de Valores. Depois veio o Plano Collor. Assim que eu vim para cá em 88, veio o Plano Collor e atrapalhou tudo de novo. Daí essa empresa quis fechar a filial. Eu voltei para o Rio, fiquei 3 meses e novamente voltei aqui para Nova Friburgo, eu não queria sair dessa cidade e gostei muito. Enfim, abri minha própria empresa de assessoria financeira em 95, e comecei a investir em diversas áreas de factoring e investimentos de uma maneira geral. Até que, novamente, eu encontro com o meu ex-patrão, né, que foi o que abriu a filial, onde eu estou aqui agora, numa dessas viagens que eu fazia, e ele me chamou para conhecer a XP Investimentos, que era uma empresa que estava investindo muito nessa área de agentes autônomos de investimento. Aquilo me deu um estímulo, que eu falei, poxa, no passado eu vi muito aquilo e não achava que ia tomar esse rumo, e eu vou conhecer sim. Fui com ele na reunião, conheci os diretores, o presidente, que é o Guilherme Benchimol hoje, né, que é bastante conhecido aí no mercado, e a partir daí eu comecei novamente a minha carreira e investi nessa área de agentes de investimentos, que para mim, me fez renascer, vamos dizer assim, pela minha idade, né? Me trouxe algo bastante, um estímulo muito grande. E meu filho, Alexandre, que já estava estudando no Rio, nessa época, eu cheguei para ele e falei, Alexandre, você quer mercado financeiro? Ah, quero, pai. Daí ele fez também um teste para a XP e entrou na XP, mas como profissional, mas não era agente. Após um certo tempo, ele novamente quis voltar para Friburgo como eu, mas como agente de investimentos, e começou aqui a me ajudar bastante, e a gente vem crescendo, vem fazendo um trabalho bem interessante, e seria até bom essa parte aí, ele falar um pouco, né, de o que atraiu ele, né, o que fez ele voltar, o que fez ele estar aqui comigo, né? Fala aí, Alexandre. Meu pai é um pouco emocionado, né? Ele já ia falando até a minha parte. Bom, assim, eu era bem novo, né? Eu tinha acabado de me formar no colégio,
estava fazendo já a faculdade de administração e eu, desde novo, eu sempre gostei muito, gostava daquele negócio de trabalhar, de ganhar um dinheirinho, mesmo que fosse às vezes nas férias e tal. Eu sempre gostei bastante disso. E, para ser sincero, assim, o caminho, entre aspas, mais fácil naquela época foi justamente como o meu pai falou. Ele estava voltando para esse mercado e tinha uma oportunidade de estágio na época e eu peguei. Mas eu entrei, né, pensando, bom, eu vou entrar, eu vou ver se é isso mesmo que eu quero e tal, como não só meu pai, mas um monte de gente da nossa família, primos, tios, o pessoal é envolvido com o mercado financeiro, aquilo também sempre teve dentro das reuniões familiares e tal. E aí despertou o interesse de concorrer àquela vaga de estágio. E eu entrei, fui selecionado, achei interessante e comecei a tomar gosto. E realmente eu nunca pensei em outra profissão, outra atividade que não fosse voltada para o mercado financeiro, né? Mesmo eu estando fazendo administração, poderia, sei lá, uma consultoria, alguma coisa desse sentido, e eu nunca quis muito, não. Eu fui mais mesmo pelo mercado financeiro e fui tomando gosto. Mas, assim como eu sou nascido e criado aqui em Nova Friburgo, e eu fui para o Rio estudar, mas eu gosto bastante do Rio, gosto de passar um final de semana e tal, mas a vida lá eu não gostava muito e eu achava que a gente poderia também ter uma atividade legal, eu achava que a gente poderia ter um retorno interessante fazendo algo relacionado ao mercado financeiro aqui em Nova Friburgo. Né? Na época não tinha ninguém, hoje em dia realmente nós somos também poucos aqui na região que trabalhamos com assessoria, e aí despertou o interesse de voltar. Como a gente começou, o meu pai ficava sozinho aqui em Friburgo, eu ficava num escritório que a gente era afiliado lá do Rio, no começo, né? E depois de um ano e pouco, eu voltei para Friburgo, porque aí o negócio começou a engrenar e precisava de mais gente. Fernando, não sei, desculpa, pode falar, desculpa. Agora falando sobre a profissão, né? Que eu acho importante que você pediu para contar um pouco a história, né? Quero até que você me ajude aí no decorrer aí se a gente está esticando um pouco essa corda ou não, né? Tá mudo o seu, Fernando. Perdão. Tá muito bom, vamos seguir nessa linha mesmo, é um bate-papo. E essa trajetória é bem interessante, né? Porque você contou como esse negócio já era alguma coisa que você queria fazer lá atrás, mas você falava, puxa, esse negócio é irrelevante, não tem mercado. E agora esse mercado explodiu, né? Cresceu bastante, muito devido à XP, inclusive, né? O modelo de negócio que ela criou e etc. Então, conta um pouco agora como é que é esse trabalho, qual é essa profissão, né? Comparando com o modelo que você viveu lá no século passado, tá certo? Antes de ter essa representação, e explica aí também como é que funciona ser o agente de uma determinada bandeira, né? Como vocês trabalham. A diferença, vamos lá, no passado, né, como eu te falei, eu não cheguei a desempenhar, eu atendia a alguns agentes autônomos. Mas no passado tudo era muito difícil, porque não existia internet, não existia, né, essa tecnologia que a gente tem hoje. E tudo era muito mais difícil. Então, por isso mesmo que eu acho que até a profissão ela cresceu e se desenvolveu rapidamente, exatamente pela tecnologia que nós temos hoje, tá? Senão não teria essa chance. Tanto é que, por exemplo, a XP, ela foi a vanguarda do mercado, ela investiu nisso, copiando o modelo americano, que na década de 90, né, investiu bastante nisso e desenvolveu as plataformas de investimento. A XP fez o mesmo, né, foi para lá, copiou, né, adquiriu know-how e trouxe
para o Brasil essa maneira de se investir, onde você tem uma plataforma com diversos tipos de investimentos, de diversas marcas, vamos dizer assim. No início, o que me chamou muita atenção até é que, quando eu entrei na XP, ela fazia um treinamento com a gente da área de educação financeira. Então, como é que a gente conquistava o cliente? A gente chamava eles para participar de uma palestra, onde a gente falava muito dessa parte, vendia o nosso produto, mas, ao mesmo tempo, mostrava as seguranças que o mercado estava começando a ter. Então, uma das diferenças do passado para o presente é que no passado também não tinha tanta segurança. No passado não tinha o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, que hoje ele garante, por exemplo, em títulos bancários, né, até R$250 mil por CPF e por instituição. Exemplo, você tem R$1 milhão para investir. Às vezes você tem medo de investir num banco de segunda linha, você investe até 200, 250 mil e vai quebrando, vai botando um pouquinho em cada banco até R$1 milhão. Vamos supor que você fez 5 aplicações de 200 mil, se os 5 bancos quebrarem, você não perde o dinheiro, que a garantia está até 250 mil por banco e por CPF, evidente. Então, isso foi uma das facilidades que o próprio mercado foi gerando, né? Isso, e a própria plataforma, né, que hoje existe. Então, como eu falei, a diferença do passado para hoje é a tecnologia, é a facilidade. Tanto é que, quando eu abri a filial aqui em Nova Friburgo, eu queria ter aqui um monitor onde aparecia as cotações das ações, onde eu podia mostrar para os clientes em tempo real. Isso era impossível, entendeu? Era um custo altíssimo para a gente ter, ainda com um delay que talvez era de 30 minutos, e mesmo assim era caro. Então, a gente fazia a conta e chegava à conclusão que não valia a pena, era melhor pegar o telefone, ligar para lá e perguntar quanto está Vale do Rio Doce agora, entendeu? Porque realmente a informação tinha um atraso muito grande e não compensava. Quer falar mais alguma coisa, Alexandre? Só complementando um pouco, assim, acho que a grande diferença, como o Cláudio falou um pouco, mas só para sintetizar um pouco, foi com o tempo, o mercado foi se tornando mais seguro para o cliente, entendeu? Naquela época de 1980, 1990, a própria ação, você comprava uma ação na Bolsa, era ação ao portador, era um documento, era tipo um certificadozinho, que quem tivesse aquilo em mãos era o detentor daquela ação. Então, o mercado era um pouco desprotegido, principalmente contra agentes mal intencionados no mercado. Porque, por exemplo, hoje você investe numa corretora, na XP, no BTG, seja na Clear, qual for a corretora, o risco não está na corretora, entendeu? Os seus investimentos estão em um lugar, guardados, e com o seu CPF. Então, caso aquela corretora quebre ou feche ou alguma coisa assim, o seu investimento está seguro. Naquela época, não. Naquela época, os clientes deixavam essa cautela, esse documento, no cofre da corretora. Então, tem relatos de incêndios que somem, entendeu? O cofre, coisas assim. Então, o mercado, conforme o tempo, com a tecnologia também, com as inovações, ele foi se tornando mais seguro. A informação começou a chegar muito mais para os clientes, e isso também vai trazendo amadurecimento dos profissionais, porque, como o Cláudio falou também no início, o mercado não era nem um pouco técnico, então eram aqueles operadores de mesa. O cara ficava sentado na mesa de operações, esperando ou ligando, sendo ativo, ligando para os clientes para comprar ou vender determinada ação, e ficava aquele negócio de compra e vende. Era quase monoproduto, porque na época só tinha ações ou títulos de renda fixa. Um fundo de investimento, coisas assim que hoje a gente tem a partir de R$100, R$500, naquela época eram coisas só para clientes muito maiores.
Então, o mercado também foi se tornando um pouco mais acessível a todas as faixas de poder econômico, seja qual for o investidor, entendeu? Então, só um pouco para fechar assim, o mercado, como ele bem falou, a ideia foi essa. Conforme a tecnologia foi chegando, as inovações foram acontecendo, a segurança para o cliente também veio acontecendo. Hoje tem, na época não tinha, hoje tem o FGC, que é até R$250 mil por instituição e por CPF. Tem título público acessível para todo mundo. Hoje tem corretoras que não cobram serviços de corretagem, também não tem o trabalho da assessoria, mas foi se tornando bem massificado também. As pessoas foram correndo atrás. Naquela época, poucas pessoas tinham interesse realmente em investir, era coisa de quem tinha muita grana. Hoje em dia, todo mundo pode começar a investir, né? Então, as inovações foram assim. E também, já ia esquecendo, sobre a inovação mesmo como a profissão como eu falei, antigamente era mais o operador que ficava esperando a ligação ou ligando para os clientes e vendendo uma ação. Hoje, o assessor financeiro ele olha muito mais o perfil do cliente, o que ele deseja com a vida dele. Antigamente, ninguém parava para fazer um infoclient, que é pegar, ver qual a renda daquele cliente, ver quantas pessoas, né, se ele é o provedor ou não da casa dele, quantos filhos ele tem, o que ele tem de projeto de vida, que hoje a gente senta para conversar. Hoje a assessoria é realmente muito mais completa e visando o que o cliente, o objetivo do cliente, o perfil dele, entendeu? E não uma forma só de ficar vendendo o produto como antigamente era. É isso mesmo. Fazendo uma comparação, às vezes a gente usa um pouco isso, como você, como médico-paciente. Quando você vai ao seu médico, ele faz lá, ele pede diversos exames, ele te conhece de todas as formas para poder indicar, para poder te dar a receita, né, chegar a uma conclusão. Da gente é a mesma coisa. O cliente, quando vem nos procurar, ou nós vamos até ele, né, e ele se dispõe a fazer os seus investimentos, é o que, como o Alexandre falou. A gente procura ver o perfil de investidor, quer dizer, se ele é uma pessoa conservadora, moderada, se ele tem um perfil mais agressivo, qual o objetivo dele de curto, médio, longo prazo dos investimentos dele, por que isso, de curto, médio e longo prazo? Quando o cliente pensa em fazer uma renda fixa, quanto mais você a longo prazo, melhor ficam os seus rendimentos, né? Então, a gente vai mostrando no dia a dia. E como o Alexandre mesmo falou, quanto mais nós conhecemos o nosso cliente, melhor fica a carteira de investimentos dele, tá? Porque, como eu te falei também, quanto mais você expõe ao médico aquilo que você está sentindo, melhor vai ser a receita que ele vai te dar. Se você vai no médico e esconde alguma coisa, né, pode ser que você tenha uma alergia qualquer ou coisa desse tipo. Então, eu falo isso da mesma forma. Às vezes o cliente chega aqui, diz que ele é agressivo, que ele gosta de renda variável. Enfim, a gente, como já tem uma certa experiência, a gente não vai, às vezes, também de início, quando ele se diz agressivo, nós vamos sentindo aos poucos, colocando uma pimentinha nessa receita e sentindo a reação dele. Porque, às vezes, nem o cliente, às vezes, se conhece, né? Como ele não conhece o mercado, ele acha que ele é assim, que ele é assado, então nós também temos essa forma de sentir o cliente e, aos poucos, moldando para saber porque, na verdade, o que a gente faz não é aquilo que é bom para a gente, é bom para o cliente. Então, a gente fica satisfeito em ver que o cliente está satisfeito. Então, a gente está sempre medindo, sempre falando, sempre conversando, que é exatamente para ter essa sensibilidade e a gente cada vez acertar mais. Nosso trabalho nada mais é do que isso, fazermos sempre o que é melhor para ele. E isso foi exatamente, a gente também tem muitos relatos de agentes de investimentos americanos
e eles acabam expandindo não só dos investimentos, como alguns já começam também a ter aquele seguro pessoal, que também foi uma das formas que a XP também inovou. Hoje, o seguro de vida aqui do Brasil sempre era um seguro vendido de uma forma, como é que eu posso dizer, sem entender muito a necessidade do cliente. Né? Era mais banco ligando, faz um seguro de 100 mil, de 1 milhão, mas não fazia exatamente, não pegava os dados do cliente para saber qual era a necessidade, qual é o valor realmente de seguro de uma apólice que ele precisaria. Hoje não, hoje nós temos dados, nós temos ferramentas para chegar e falar, olha, você tem o seu investimento aqui, mas eu já sei que você tem filhos, que você tem negócios, enfim, a gente vai conhecendo e chega e acaba mostrando mais um produto para trazer mais segurança para ele, para a família, ele como donos de negócios, entendeu? Até mesmo para a sociedade. Eu já entrei muito em empresas familiares que começava a falar de investimentos, daqui a pouco a gente estava falando em soluções para o próprio negócio deles, a nível de segurança da sociedade, planejamento sucessório, planejamento tributário, enfim, como o Alexandre falou, quanto mais a gente conhece, mais a gente enxerga a necessidade do cliente e a gente acaba trazendo a solução. Vocês estão relatando aí que é uma mudança que aconteceu no mercado, né? Ou seja, o customer centric, né? Ou seja, você colocar o cliente no centro. Porque antes, como você falou, tinha pouco produto, quando você só tem martelo na caixa de ferramenta, tudo tem cara de prego, né? Então, você vai sempre querer pregar o prego para todo mundo, quando na realidade não era. E aí veio a regulação, né, do mercado, né, pelos agentes econômicos, CVM, Banco Central e etc. Isso. E a tecnologia que também acabou permitindo, né, e fazendo com que isso acontecesse mais rápido. Agora, fala um pouquinho de qual é a habilitação, né? Ficou muito claro qual é o papel de vocês, o que faz esse agente autônomo de investimento. Mas como é que essa relação com a regulação, isso precisa de um título, isso precisa de uma prova, você tem que estar ligado a alguma instituição, você é obrigado a estar numa instituição só, você pode trabalhar para mais de um. Explica um pouquinho esse outro lado aí mais, não quero dizer burocrático, mas mais funcional, né? Como é que ele funciona, né? Você hoje, para ser agente autônomo, nós sempre falamos assessor de investimento, né? Mas o nome mesmo científico é agente autônomo de investimentos. E hoje, para você ser agente autônomo de investimentos, você tem que passar no exame de certificação da ANCOR, que é a Associação Nacional das Corretoras, tá? E quando você é aprovado, é uma prova de 80 questões, múltipla escolha, e você precisa acertar no mínimo 70%. Tem alguns módulos à prova, nenhum módulo você pode acertar menos que 50% e tal. E aí você faz a prova e se você passa, né, acerta no mínimo 70%, olhando essas regras de cada módulo, tem um mínimo lá para passar, você está elegível a ser um agente autônomo. Aí você manda documentação para a CVM e a CVM vai emitir a carteirinha de agente autônomo. Mas se você tiver nome sujo, coisas assim, você não pode ser um agente autônomo, entendeu? Então, para você ingressar na profissão, você tem que estar todo regularizado, tudo certinho, sem nenhuma pendência para poder atuar. Está no mudo. E com essa carteirinha você faz o quê?
Aí você que vai é? e procura uma Além de entrar corretora. no cinema, você faz o quê com essa carteira? Não, nem tem uma Não, carteira física, não. A gente fala assim, mas nem é um certificado mais digital. Aí você pode procurar uma corretora, entendeu? No nosso caso foi esse. A gente procurou, na época, a XP para começar a ser agente autônomo. Mas hoje em dia, como tem bastante escritório bem grande, esses escritórios mesmo já fazem também. Se você quer entrar num escritório de agente autônomo, e ele vai direcionar você para a corretora que ele está trabalhando ali e vai fazer para você todo esse trâmite de documentação e tal, para você dar entrada para começar a atuar como assessor naquela plataforma. Mas hoje, assim, a CVM está mudando e daqui a pouco já vai sair, você pode ser assessor em várias plataformas. Hoje em dia você só pode ser em uma, mas já vai sair, se não me engano, até já saiu agora, mas é bem recente, que você não precisa mais ser exclusivo de uma plataforma só de uma corretora, você pode ser de mais de uma. Porém, as maiores corretoras do mercado continuam usando a prática e botando em contrato que você só pode ser exclusivo dela, entendeu? Então, a CVM permite, mas as maiores plataformas ainda estão segurando os assessores. Mas é algo que eu acho que com o tempo vai ser mudado, acredito eu. Vamos lá, eu quero abrir para o público aí para fazer as suas perguntas, fazer os seus questionamentos, comentários. Pode começar a levantar a mão aí. Uma coisa que a gente não falou aqui, que a gente fala muito, Fernando, quando a gente vai falar sobre a profissão, até mesmo conversar com o cliente, que comparando, assim, o meu pai, o Cláudio, gosta de usar um pouco com o médico, e a gente é um médico do bolso, mas também o trazer para o que a pessoa vive hoje. A maioria das pessoas que nos procuram hoje ou estão fazendo trabalho sozinhas, né? Estão tentando investir sozinhas, ou estão fazendo dentro de algum banco através do gerente. A gente, assim, nós não temos nenhum vínculo empregatício com a corretora que a gente representa. Então, em primeiro lugar, nós não somos funcionários da XP ou do BTG ou da corretora que a gente tiver, da Orama, não. Nós somos pessoas que estão conectadas na plataforma para trabalhar. O gerente do banco, não. O gerente ele é funcionário do banco. Então, não tem como, fica um pouco difícil dele ver muito o cliente. O gerente tem meta de venda de consórcio, né? Também, de tudo, de previdência, de consórcio, de cartão, de um monte de coisas, né? De crédito para quem não precisa, um monte de coisa assim. Mas o que eu queria dizer é que ele fica um pouco difícil ele ser igual a gente, de olhar o perfil do cliente, olhar o que o cliente quer, porque quem paga o salário dele não é o cliente, é o banco, entendeu? Então, nós somos comissionados através das plataformas que a gente está conectado. Então, a gente olha o que o cliente deseja fazer e a gente vai olhando, montando a carteira dele junto. O gerente ele tem que obedecer ao banco, ele tem que vender. O cliente pode até entrar na plataforma e olhar um negócio e fazer por conta própria e tal, um negócio que ele queira, mas a maior parte das vezes o gerente, não falando mal do gerente, mas sobre a profissão de gerente, é que ele está ali vendendo o que o banco manda, entendeu? Ele não está olhando a real situação do cliente, sabe? Se ele tivesse fora de se ele tivesse, sei lá, um pouco mais de liberdade e não ser assim, ter esse contrato com o banco, eu acho que ele poderia fazer um serviço bem melhor. Muito bem. Vamos lá, Ruth. Minha pergunta veio um pouco em cima do que o Alexandre falou agora, na verdade, quero entender, né, pensando no modelo que ele trabalhou inicialmente, depois, né, virando agente, não sei se eu perdi o nome da evolução certa do cargo, mas dentro dessa explicação que você trouxe agora, qual que é esse prós e contras, né, que existem dentro desse mercado, pensando que as pessoas podem estar assistindo aqui, tentando entender qual o caminho de carreira ela pode seguir. Bom, prós e contras da profissão, né, assim, do lado profissional.
Contra é que você não tem estabilidade, entre aspas, que o banco dá de um salário fixo, vamos dizer assim. Não é que seja estabilidade, falei mal, mas é um salário fixo, um plano de carreira e tal. Isso hoje dentro do banco você tem, né? Todo mundo que trabalha em banco tem plano odontológico, todos esses vale transporte, vale refeição, vale alimentação, um monte de coisas, plano de previdência privada, um monte de coisas que o banco oferece. Um assessor de investimentos hoje ele não tem, tá? Mas a liberdade que a gente tem é de justamente você não é funcionário de ninguém. Você está ali, você entra num escritório de agente autônomo, você é um associado daquele escritório. Tudo bem que o escritório, por exemplo, o nosso aqui, hoje a gente tem uns 10 assessores e o Cláudio, meu pai, é o dono do escritório. Então, ele pode ver se um assessor não está trabalhando tão bem e tem uma pessoa para entrar e o espaço físico é limitado, ele pode muito bem chegar para a pessoa e falar que ele não quer mais aquele assessor e trazer um outro. Mas você tem a liberdade, você não tem que... aqui você tem a gente até tem metas, mas são metas de crescimento da empresa como um todo e daquela pessoa. Não é uma meta que a gente vai obrigar ou vai implicar numa comissão ou algo assim. O assessor de investimentos, hoje a gente tem mais liberdade. Então, eu tenho uma filha pequena. Às vezes, poxa, minha mulher está doente, eu tenho que ficar com a minha filha, não tenho problema nenhum. Eu levo o computador para casa e trabalho. Num banco é um pouco mais difícil, né? Você sendo funcionário de alguém, você ter essa liberdade para viajar, com o celular, com o notebook, a gente trabalha de qualquer lugar. Então, no feriado eu viajei, fiquei 10 dias fora, eu levo o computador, eu trabalho. Então, eu acho que o contra, eu acho que é um pouco do o contra de você ser assessor de investimentos, um pouco é a falta de estabilidade daquela segurança que você ser funcionário de uma empresa grande pode te dar. E o que é muito pró, que eu gosto bastante, é essa liberdade de trabalhar da onde quiser, o quanto você quiser, né? Você que vai ditar o seu ritmo, e sem falar que você está fazendo um bem ao cliente. O que a gente vai mais ver de relato, a gente tem até aqui na equipe uma pessoa que trabalhou no Itaú durante mais de 10 anos, é que você, sendo agente autônomo, você se sente relaxado, tranquilo, que você está fazendo o melhor para o cliente. Você realmente está olhando o que o cliente deseja e não no banco você vendendo, maioria das vezes, algo que o cliente não quer, que ele não precisa, que ele não vai usar e você é obrigado a vender. Muito bom. Eduardo. Bom dia, Cláudio. Legal ter você aqui com a gente. Alexandre também. Obrigado por trazer essa informação preciosa aí. Queria fazer duas perguntas. Uma como, né, nessa carreira não linear e outra como um eventual cliente. Quanto tempo, depois que o profissional tira a Ancor, quanto tempo ele precisa, trabalhando bem, claro, para que ele venha a já ter o sustento dele através dessa profissão? E a outra pergunta é: qual o valor mínimo hoje que vocês trabalham? Qual o valor que o cliente tem que aportar para ele começar a ser cliente de vocês? Bom dia, falar, Eduardo. Qualquer coisa você fala junto comigo, pode complementar. Bom, falando aqui um pouco de quanto tempo, isso é uma incógnita. Por quê? O que faz o salário do assessor é a carteira de investimentos dele. Se ele é uma pessoa muito bem relacionada, vamos dizer assim, ele tem grande chance desse tempo ser reduzido. O treinamento dele, a partir da hora que ele já foi aprovado, né, ele já está certificado, ele já andou meio caminho, porque ele inicia uma profissão já sabendo a parte teórica. E depois a prática ela é muito fácil, porque normalmente você vai trabalhar com um grupo, né, de assessores com mais experiência, e aquilo ele vai começando a ver, a gente chama, né, a gente vai treinando, e uma das partes do treinamento é fazer ele participar das entrevistas com os clientes, entendeu? Das visitas que a gente faz, ele escutar a gente conversando com ele no telefone, e isso é muito fácil
porque é uma verdade. O que a gente faz é o que eu sempre falei para o meu filho. A gente trabalha com uma verdade e isso que impulsiona. A gente não está aqui para fazer algo que, como ele falou do gerente, entendeu? Então, isso é fácil, você vender aquilo que é verdadeiro, aquilo que você está querendo achar o que é melhor para o cliente. Você não acha, você não tem essa de vender aquilo que não é necessário. Por isso que eu falei desde o início. O mais importante para a gente é a gente identificar a necessidade do cliente. Quando eu identifico a necessidade do cliente, eu mostro para ele aquilo que ele está precisando. Ele pode até não querer, mas ele sabe que é necessário para ele. Então, essa parte de dizer quanto tempo, isso é muito difícil. Eu já tive agentes que iniciaram aqui que não ficou 2 anos e não deu certo. A gente já teve outros agentes que em 6 meses já estava com uma carteira razoável, que já dava uma certa tranquilidade para ele, entendeu? Então, é difícil mensurar esse tempo, tá? É muito difícil chegar nessa linha aí. Traduzindo, Eduardo, cara, depende muito vamos dizer assim, da força que você imprime no trabalho, depende muito do seu nível, do seu perfil de carteira, porque se você pega um público muito conservador, que só vai investir em renda fixa, o seu rendimento profissional, vamos dizer assim, tende a ser menor. E quando você pega clientes que são mais agressivos, que gostam mais de investir em ações e etc., são produtos que, por serem mais complexos e tal, geram mais retorno para a atividade profissional, então você ganha um pouco mais com isso. Mas, em média, geralmente, assim, assessores muito bons ganham de 0,6%, 0,7%, até 0,8% do que a carteira tem de captação ao ano. Então, vamos supor, um cara que tem 100 milhões de captação, ele ganha 800 mil no ano, entendeu? Então, Só que, cara, é muito difícil, entendeu? A maioria é de 0,5% para baixo. Então, você pega um cara que está começando uma carteira agora, do zero. Sei lá, no primeiro ano ele vai ter 10 milhões de captação, se ele ganhar 0,3, ele está ganhando 30 mil no ano, entendeu? É muito pouco. Aí você, né, vai trabalhando. Então, como meu pai falou, teve assessores aqui que trabalharam durante um ano e pouco, e que não tiveram êxito. E tiveram outros que, em 6 meses, cara, são muito ativos comercialmente e gastaram mesmo sola de sapato e conseguiram já estar performando muito bem para quem está começando agora. Mas uma coisa que a gente sempre fala, porque muita gente vem procurar, querendo trabalhar, pessoas, às vezes, filhos de cliente, ou às vezes algum cliente, marido ou esposa, se interessam pela profissão. O que a gente sempre fala cara, tem uma vida financeira e tem um colchão para aguentar bastante tempo, entendeu? Porque se você não tiver uma reserva de, sei lá, pode botar aí mais de 1 ano do seu custo de vida para tentar uma profissão nova, cara, não tente, porque é muito chato. Às vezes a gente vê aqui pessoas que, se tivessem um pouco mais de gordura para aguentar, seriam excelentes profissionais no futuro, mas que, por não ter essa condição no momento, com menos de 1 ano, 6 meses, 8 meses, cara, já tem que procurar, voltam para o banco ou aceitam um emprego em outro lugar, alguma coisa assim, para ganhar um fixo, porque não estão conseguindo pagar as contas, tá? Então, é sempre bom a pessoa ser mais tranquila. Ô Alexandre, a semana passada, né, o Cláudio assistiu com a gente falou de franquia, né, Fernando? E eu acho que a ser um assessor, né, um agente autônomo de investimentos, é mais ou menos como uma franquia, né? Quer dizer, você não tem que pôr nada na frente, mas você tem que se segurar por um tempo para poder se firmar como um agente. Né? Hoje em dia o mercado está até mais aquecido, para te falar a verdade. Quando a gente entrou lá em 2012, 2013, 2014, realmente ninguém pagava nada para ninguém. Hoje em dia, poxa, se você, um escritório grande hoje, paga bastante grana se você tem uma carteira, se você é um cara que é gerente de banco e quer sair do banco
e você acha que, sei lá, vai levar 50 milhões no primeiro ano, 80 milhões para tirar do banco para botar lá nessa nova plataforma que você está entrando e tal, hoje os escritórios e as plataformas têm condição de pagar uma luva e tal. Então, hoje melhorou um pouco, hoje tem outros produtos. O que eu ia complementar um pouco é que seguros, por exemplo, antes uma pessoa do ramo de mercado financeiro, a não ser o corretor de seguros, não podia vender uma previdência, um seguro de vida, que são produtos que já dão uma comissão assim bem legal de entrada. Então, tem assessores que entram no escritório e falam, cara, não, peraí, já que a maior parte dos assessores aqui só vê parte de investimentos mesmo, finanças, eu vou me especializar em câmbio, eu vou me especializar em previdência, eu vou me especializar em seguro de vida. E aí ele pega os clientes daquele escritório para fazer só aquele produto, ele também, às vezes, tem um retorno mais rápido, porque são produtos que têm um comissionamento maior, ele imprimindo uma boa constância aí de trabalho e tal, ele consegue ter um rendimento bem legal. Desculpa, para acabar, que você pediu sobre o mínimo, né? Hoje a gente não tem um mínimo, porque, como a gente falou aqui, a gente tem uma equipe hoje de assessores, então a gente pode atender a qualquer valor, entendeu? Mas até antes da pandemia, que eu e meu pai éramos mais sozinhos aqui no escritório, a gente tinha que botar no mínimo 300, entendeu? 400 mil de aplicação inicial, porque a gente já estava numa época com 300 clientes e 2 assessores atendendo. Então, é muito cliente para a gente atender. A gente tem que botar um filtro, uma barreira, né, para poder atender todo mundo bem. Mas hoje a gente conseguiu crescer a equipe, hoje a gente tem bastante assessor, então, seja qual for o valor, a gente consegue direcionar aqui também com a gente supervisionando. Legal, legal, muito obrigado. Importante aqui, Eduardo, a gente tem aqui 4 assessores com idade de 25, 26 anos. Tá. E quantos assessores com 60 a mais? Só isso. Só um. Mas é uma carreira, né? Voltando a falar de carreiras não lineares, você acredita, Cláudio, que um profissional de banco que se aposentou, trabalhou a vida inteira, tem mais de 55 anos, ele pode fazer esse turnaround aí e ser um grande assessor de investimentos? Pode sim. Pode, é muito mais fácil para ele. Exatamente como o Alexandre falou. Normalmente, esses profissionais de banco, né, eles já têm uma carreira já de bastante tempo e um relacionamento com os clientes muito próximos, né? Então, normalmente, eles se aposentam. Por exemplo, se fosse no meu caso, eu sou um gerente de banco agora, estou me aposentando, certamente eu não ia parar. Então, trabalhar como agente de investimentos, ele vai ver que é muito diferente do que ele fazia no banco. Ele vai ter uma liberdade, entendeu? A sua vida, a minha vida sempre foi assim. Onde eu vou numa festa, eu vou num evento, seja lá onde eu for, tem alguém sempre perguntando algo sobre investimentos, querendo tirar alguma dúvida. Enfim, então um gerente de banco se aposentar com 55, 60 anos, para mim é muito novo para parar de trabalhar, tá? Eu não sei se faz parte dessa minha animação, vamos dizer assim, eu não vou me entregar tão cedo. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu gosto, entendeu? Tem essa parte, é gostoso. Olha, é gratificante. Eu vou além, né? É muito gratificante. Você fazer uma palestra, vou dar um curso, por exemplo, para indústrias. Quantas indústrias eu já fui? Empresas com diversos funcionários. A gente chega lá e faz uma palestra ou um curso sobre educação financeira e ensina um pouco a eles aquilo que eles não têm nenhuma noção, entendeu? E começam a saber cuidar do dinheiro para ter uma aposentadoria digna, né? Vamos dizer assim, e você termina um trabalho desse, vai todo mundo te agradecer, enfim, você se sente exatamente que fez o seu papel, né? Vamos dizer assim.
é muito bom, é muito gratificante e eu não pararia. Um gerente que se aposenta no banco, certamente para ele vai ser muito fácil, o êxito dele vai ser garantido e com um prazo bem pequeno para ele já ter uma receita aí mensal, entendeu? O que ele quiser, né? Vamos dizer assim. Maravilha. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Alexandre aí. Guilherme tem sempre uma pergunta boa para fazer. Vamos lá, é a última que nós estamos aqui estourando o nosso tempo. Já está até estourado, mas vamos lá, Guilherme. Guilherme, por favor. Fala, Cláudio. Fala, Alexandre. Bom dia, Guilherme. Como é que vocês estão analisando as criptos hoje? A moeda que vai digitalizar, as criptos que hoje tem no mercado, esses assets que hoje se fala de tokenização. O agente autônomo está preparado para trabalhar com isso hoje? Como é que vocês encaram esse horizonte? Olha só, Guilherme, esse mercado de criptomoedas, eu vou te ser sincero, quando um cliente me pergunta sobre isso, eu mostro para eles o seguinte: vamos lá, você está entrando no mercado de risco, onde se tem muito pouco conhecimento, né? É um ativo, vamos dizer, ainda muito novo, né? Para você ter os fundamentos necessários para dizer que estou falando de criptomoedas, né? Você dizer que um Bitcoin está no preço convidativo, se ele está barato, se ele está caro, né? Então, eu não consigo, né? E não enxergo e não conheço ninguém que me diz que esse preço realmente é baixo ou alto, que ele está num ponto ideal, vamos dizer assim. Então, quando ele me procura para falar sobre isso, eu também mostro o outro lado. Quando você fala em ações, já que ele está falando de risco, né, de renda variável, eu mostro o mercado de ações, que é um mercado muito mais fundamentalista, onde eu tenho números, onde eu tenho bases, né, dados para apresentar para ele, dizendo, olha, essa empresa está sendo negociada a R$10, mas nós sabemos que o valor patrimonial dela é de 20, é de 30, entendeu? Ela realmente está com um preço convidativo. Eu levo para esse lado, porque realmente eu não tenho fundamento para dizer para ele que é bom ou que é ruim. Agora, quando se fala aí em tokenização, entendeu? Isso é um mercado que me chama muita atenção, entendeu? E você tokenizar empresas, direitos creditícios, isso é um mercado que vai se expandir muito. Isso me chama muita atenção, entendeu? Eu estou mais interessado nessa tokenização realmente do que propriamente as criptomoedas, tá? As criptomoedas, eu não estou falando que não é uma realidade, pelo contrário, ela é uma realidade. Até mesmo o Banco Central brasileiro também já vai criar o próprio real digitalizado. Enfim, mas a tokenização ela vai ser a grande revolução desse mercado financeiro. Você vai poder democratizar as pequenas empresas, quem quer iniciar um negócio. Enfim, eu não sei se eu teria que ter mais tempo para falar sobre isso, mas isso me chama muita atenção, tá? Ótimo, já te convido para você, numa próxima oportunidade, falar sobre isso, né? Mas vai lá, Guilherme. Não, eu ia dizer exatamente isso, para que você volte e traga os fundamentos. É muito interessante ver que você saiu de um mercado não tão maduro, acompanhou toda essa maturação, passou por uma época de inflação galopante, as pessoas hoje estão assustadas com essa inflação, né, porque não conheceram o passado disso tudo, né? A gente tinha o day night na época, né, para se proteger um pouco, né? O overnight. Overnight, exato. A gente tinha um overnight para se proteger um pouco, era uma coisa absurda, e hoje a gente está muito mais estável do que já teve. E é interessante ver essa condição. Só para complementar, que perfil comportamental seria o mais interessante para a pessoa pensar em ser agente autônomo? Perfil comportamental, não entendi muito bem, mas seria
um perfil Que personalidade, profissional dessa pessoa, o que ela pensa? A personalidade interessante para esse Cara, mercado. quase um Se a pessoa não for empreendedor. Uma pessoa quase empreendedora, bastante comercial, que goste de falar com pessoas, que goste de se relacionar com pessoas, e que goste e tenha facilidade com números, entendeu? Mas eu acho que o principal é você ser bastante comercial e gostar de se relacionar com pessoas, porque nada contra. Tem pessoas que gostam mais de back-office, gostam mais de sistemas, né? Se entendem melhor com o computador, com uma planilha, do que convivendo e lidando diariamente com muitas pessoas, com clientes, saber escutar. Então, eu acho que é bastante disso, assim, você gostar de lidar com pessoas e ser comercial. Porque, assim, algo que o meu pai falou há muito tempo atrás, que é de perfil, ele falava que no começo da vida profissional dele, ele adorava quando o cara falava que não tinha salário, que era comissão. Que aí, o salário é ele que vai fazer, porque é por comissão, então quanto que ele vender daquilo, ele vai ganhar. Então, ele sentava a marreta no trabalho. Tem pessoas que não são desse perfil, tudo bem, entendeu? Mas a pessoa que gosta de ver o trabalho dela virar trazer um retorno e tal, isso é muito bom. Essa pessoa tem grande chance de ser bom assessor. Maravilha, obrigado. Obrigado aos dois. Obrigado. Muito bem. Eu vou encerrar a gravação agradecendo aí ao Cláudio e ao Alexandre aí pela disponibilidade, pela franqueza e pela forma super aberta e clara e transparente, motivacional que vocês conduziram aí essa apresentação. Eu espero que isso seja de bastante utilidade aí para a nossa audiência. E brevemente estaremos publicando isso ainda hoje no nosso canal do YouTube. Então, a gente agradece aí o espaço, tá, Fernando? E quando quiser, estamos aqui. E vocês também se interessarem, também quererem ser profissionais ou querendo ser clientes, né? O Fernando tem o nosso contato aí, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Espero que na próxima também possa trazer algo de novo aí para vocês. De repente, vamos falar um pouco aí sobre essa tokenização e estou à disposição. Já está convidado. É só questão de agendar. Muito obrigado e eu encerro aqui a gravação.